Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloísio e hoje eu quero apresentar para vocês o livro Vida à Venda, de Yukio Mishima. Esse autor, ele é um autor que teve uma vida bastante conturbada, ele rejeita a ocidentalização do Japão, ele acaba tomando uma atitude bastante radical, ele acaba caminhando para uma tendência muito radical, um nacionalismo muito radical, ele acaba até por se suicidar, depois de escrever e publicar várias obras, mas, assim, então aqui tem traços autobiográficos aqui no personagem que ele constrói. É uma história bastante interessante, é um livro muito interessante, é um livro da editora Estação Liberdade, que ela tem um cuidado muito grande com o acabamento dessas obras. Então eu acho uma editora assim, que tem, além da qualidade dos livros, ela tem umas edições muito bacanas. Tá? Esse livro aqui trata de um homem, um publicitário, e eu acho que a escolha do publicitário não é à toa. Os publicitários conhecem muito da alma humana. Eu diria até que os publicitários são os maiores conhecedores da alma humana. Existem outros conhecedores, mas os publicitários conhecem muito da alma humana, inclusive para vender uma série de produtos, uma série de mitos, mitos despedaçados, mitos fragmentados, porque na verdade muitas das vendas que a gente faz é uma busca assim, infrutífera por certos mitos que eles deixaram de se apresentar com o nome que tinham. Um exemplo disso para mim é a Fonte da Juventude, algo inalcançável, algo que figura há muitos milênios na nossa imaginação, mas, como eu disse, inalcançável, mas é vendido pelos publicitários na forma de loções, cremes, harmonização facial, loções capilares, uma das mais vendidas, né? E apesar desse mito ser inalcançável, dessa corrida ser infrutífera, tudo acaba falhando no final. A busca da juventude, no fundo, é uma ilusão, né? Uma ilusão que algumas pessoas se recusam a aceitar como uma ilusão, e os publicitários conhecem esses traços da nossa alma, e por isso eles conseguem vender esses produtos. Alguns que são paliativos até com uma certa eficiência limitada, mas só isso. Enfim, esse personagem aqui, ele se chama Hânio, e ele, num determinado dia, ele está lendo o jornal e ele vê as letras se transformarem em baratas, e aí o autor vai acabar fazendo uma comparação entre essas letras que se transformaram em baratas com as pessoas, com a vida que as pessoas levam, como se as pessoas fossem todas baratas, tontas, perdidas no mundo, perdidas na vida. É interessante que esse personagem que coloca a vida à venda, coloca a vida para vender, ele reforça a todo momento que as outras pessoas já perderam a própria vida, já perderam o sentido da vida, né? Ele tem um niilismo muito profundo, aqui, mas esse niilismo profundo, ele não deixa, não impede que se pontue a obra com algumas pitadas de esperança. Há algumas situações, algumas descrições que acabam assim marcando esse niilismo com algumas pequenas pitadas ou pontadas de esperança aqui na história. Bem, esse homem, quando ele percebe, quando ele se dá conta de que as pessoas vivem como baratas, que a vida não tem sentido, ele resolve se matar. Ele tenta o suicídio logo no início, não tem sucesso, acorda no hospital e ele tem uma espécie de uma epifania aqui. E com isso ele resolve colocar a sua vida à venda. Ele faz um anúncio num jornal, um anúncio curto, pequeno, de que ele está colocando a vida dele à venda. Não coloca um preço, ele não coloca um preço, isso é interessante, né?
e ele diz que garante sigilo absoluto, tranquilidade total, vai para o apartamento dele, coloca uma plaquinha, vida à venda, e aí vão aparecer os compradores. Se essa atitude ela é bastante esdrúxula, bastante estranha, vocês imaginem as pessoas que vão comprar a vida de uma outra pessoa. E aí, assim, vai se suceder aqui uma sequência de personagens bastante bizarras, tá? Bastante bizarras as pessoas que vão aparecer para comprar a vida dele. E aí, por óbvio, ele acaba que as coisas não dão certo nessa tentativa de comprar a vida dele. Termina quase sempre em tragédia. As pessoas que tentam comprar a vida dele acabam contando uma história bastante surreal, bastante fantasiosa. A obra em si, ela tem também alguns aspectos fantásticos, né? A gente tem algumas coisas aqui fantásticas, beirando o sobrenatural. Aparece uma organização secreta responsável por uma organização extremamente secreta, responsável por espionagem, por controle da vida das pessoas, uma organização que as pessoas se recusam a acreditar que ela exista de verdade. Tá? Mas, enfim, o autor chama muita atenção para o fato do Japão ter se vendido, segundo ele. É o que transparece aqui, e o autor acreditava muito nisso, que o Japão tinha se vendido, as vidas japoneses tinham se vendido para o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, no caso. Então ele acreditava muito nisso, e aí há vários momentos em que isso transparece. Um incômodo dele com a modernidade, com as metrópoles, com o fato das pessoas terem se vendido, estarem todas vendidas, e estarem todas vendidas por um preço muito barato. A mensagem que ele procura passar. Outra coisa é o seguinte, ele traz aqui muitas imagens das pessoas vivendo em casa, com compromissos, com regras, com convenções sociais, como se viveram numa tumba. Há uma referência a isso, uma casa que seria uma tumba, inclusive uma casa construída com o propósito de ser uma tumba. Uma casa formigueiro, a ideia de que as pessoas estão presas na casa, tendo uma transparência da sua privacidade, né? Uma privacidade quase inexistente, e isso numa época que ainda não existiam essas redes sociais que realmente expõem a privacidade das pessoas, né? Que as pessoas se expõem voluntariamente, expõem a sua própria privacidade voluntariamente. Ele antecipa até um pouco disso aqui. Mas, enfim, é uma obra muito boa. O personagem ele se enxerga como uma pessoa diferente e ele entende que, sendo uma pessoa diferente, ele é visto como diferente, visto como um inimigo da sociedade, como um inimigo das convenções, e por isso alguém a ser eliminado. Né? Um homem corajoso, um homem indiferente à morte, e ele fala muito isso aqui, que há uma libertação quando ele passa a não ter medo mais de morrer, quando ele se dispõe a vender a própria vida. Ele começa a ver o mundo de outra maneira, e ele não é aceito, ele é rejeitado em função de ser uma pessoa diferente. Até aqui por um aspecto da coragem. Há muita covardia no mundo, há muita covardia. O comportamento padrão normalmente é a covardia. Infelizmente, a regra do nosso comportamento na sociedade é ser covarde em vários sentidos. A regra é ser covarde para sobreviver, para manter um emprego, para manter uma série de situações. A regra geral é ser covarde. Então, toda vez que um homem se recusa à covardia, ele acaba jogando na cara das outras pessoas o quanto existe um mundo de covardia e de regras que nos submete à covardia. Aproveitando até esse aspecto para apontar o quanto eu tenho visto de pessoas defendendo uma postura covarde por parte da Ucrânia hoje, que pessoas que até me decepcionaram profundamente, pessoas que têm uma certa representatividade, que têm assim um papel público, elas me decepcionaram muito porque elas têm adotado uma atitude apaziguadora que me remete para mim muito
aos anos 30, que antecederam a Segunda Guerra Mundial, desejando apaziguar um déspota sanguinário. Um déspota sanguinário, a única coisa que sacia ele é sangue. Né? Então, essas pessoas têm defendido que a Ucrânia deveria se resignar e, em nome de apaziguar esse tirano sanguinário, a Ucrânia deveria deixar que ele tomasse pedaços do país, né, se rendesse a essa fúria brutal desse tirano. Então, assim, e a Ucrânia não faz isso, e eu vejo muitas pessoas que, ao invés de responsabilizar o agressor, têm responsabilizado a Ucrânia e a liderança da Ucrânia pela continuidade da guerra. Porque só existe um homem que poderia acabar com essa guerra a qualquer minuto. Só existe um homem que pode acabar com essa guerra sem disparar um único tiro. Pode acabar com essa guerra nesse exato momento, sem disparar sem fazer com que uma arma seja disparada, que é o tirano da Rússia. Só ele pode acabar com essa guerra a qualquer hora, sem depender de ninguém. Só ele pode fazer isso. Né? Mas as pessoas têm defendido essa atitude covarde de que a Ucrânia deveria se render. Então isso para mim é um retrato da covardia, que é a marca da nossa humanidade. No geral, a covardia reina. No geral. Reina em vários momentos da nossa vida, reina ao nosso redor, e toda vez que alguém tem coragem e recusa de ser covarde, isso incomoda a sociedade em geral, incomoda as pessoas, porque joga na cara o fato delas serem, na maior parte do tempo, todos nós, infelizmente, na maior parte do tempo, covardes por várias justificativas. Bem, mas enfim, o livro é muito bom, é uma leitura muito interessante, é a única obra que eu li desse autor, mas gostei muito. O final ele é decepcionante, eu me decepcionei bastante com o final, né? Mas espero que vocês leiam, espero que vocês gostem, e esse final decepcionante não invalida a obra, é uma obra que vale a pena ser lida, recomendo para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.